Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Diz assim no versículo 4, apenas o versículo 4. Mas, quando chegou, aleluia, quando chegou, é muito profundo isso, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Vamos continuar aqui. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo. Coloca a mão no nome do seu irmão e diga: você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode adorar a Deus por isso? E eu quero começar aqui, já vou até passar um pouquinho para frente daquilo que eu iria começar a ministrar, porque eu quero ser bem direto aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa noite. No capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo que quando chegou, em algumas versões diz mas porém, entretanto, e aqui diz quando, mas não pede nenhum sentido. A plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E isso é um problema teológico de discernimento muito grande entre muitos teólogos para entender essa questão. Mas o versículo por si só já se explica, que diz assim: a fim de redimir os que estavam sob a lei. Então ninguém nascido de mulher poderia redimir alguém, porque desde o pecado de Adão e Eva, agora as consequências que surgiu para o homem foi a morte física, espiritual, e para aqueles que não tiverem Jesus, a morte eterna. Então houve uma separação de naturezas. A natureza eterna de Deus, que habitava na natureza do homem antes do pecado original, antes de comer, da desobediência em comer o fruto, o homem era eterno como Deus. E Deus não criou o homem na sua eternidade. Não tem choro, não tem lágrima, não tem tristeza, não tem dor, não tem doença, não tem tribulação, não tem velhice. Criou o homem no seu patamar, na sua eternidade. E após a queda, agora houve a consequência. E todo que fosse nascido de Adão e Eva, e assim como chegou até os dias de hoje, nós que somos frutos do amor dos nossos pais, quando tiveram o relacionamento deles, foi gerado eu, você e nós nascemos de mulher. E essa característica que o apóstolo Paulo está falando de uma natureza, porque agora nós temos a natureza adâmica, já nascemos debaixo do pecado, e só podemos receber uma nova natureza quando passamos pelo processo da regeneração, quer dizer, pelo novo nascimento, que começa pelo batismo nas águas. Então, a essa natureza pelo qual nós nascemos, ela é condenada. Ela não vai servir, tanto que do pó veio e do pó tornará. E um dia, quando nós morrermos, ou só não vai acontecer isso se Jesus voltar na nossa geração e formos arrebatados, eu queria muito que isso acontecesse, e já estamos no tempo. Fora isso, nós vamos descer à sepultura, e o corpo vai ficar lá, e depois de 3 anos vai exumar, e ninguém mais raramente vão lembrar. Porque se eu perguntar a você qual é o nome do seu bisavô, talvez muitas pessoas não saibam, eu pelo menos não sei. Alguém sabe o nome de bisavô aqui?
Sabem? Pô, que legal, que bênção. Tataravô. Não, eu também já estou na 4ª geração, né? Mas antes de um tataravô, houve o que é antes do tataravô? Tataravô. Então, o tataravô, ninguém sabe, porque ficou contada a história dele na vida do seu filho, e assim consecutivamente. Nós contamos a nossa história, mas a nossa história não é nossa única, porque alguém construiu a nossa história, chamado pai e mãe. E quando a nossa história acabar, os nossos filhos vão contar a história deles, que também não podem deslinkar da nossa. É lindo isso demais, como Deus trabalha no tempo, né? É fenomenal. Como a posteridade na Bíblia tem um significado, cada significado tão profundo, que nós precisávamos entender muito mais sobre esse assunto. Apenas do que, eu tenho um filho, ou agora eu sou avô. Não é muito mais do que isso, que eles podem herdar por esse motivo. Mas nós temos um tempo de vida, e todos nós que nascemos dessa natureza adâmica, a consequência é o corpo, a matéria vai voltar ao pó, a alma também vai junto, e o espírito ou volta para Deus ou vai para a mão de Satanás, porque tanto Deus como Satanás vivem na eternidade. E um vai viver eternamente com Deus, e o outro vai viver eternamente com o diabo, dependendo das nossas escolhas, das nossas ações, daquilo que nós determinamos, do que queremos, para onde queremos ir. A decisão é nossa. Jesus está à porta batendo, a gente abre ou não abre, a decisão é nossa. O diabo não, o diabo é mal educado, ele entra, ele invade, mas Deus não, Deus só entra se você o chamar, se você o convidar. Por isso, muitas das vezes, se nós nos reunimos num lugar e ninguém quiser Deus, ele não vai vir. Mas se nos reunirmos querendo verdadeiramente que Deus se manifeste, ele vai se manifestar. Porque onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá ele estará. Ele está aqui conosco nessa noite. Eu não sei se você já percebeu isso, mas ele está aqui comigo e com você. Ele está aqui nesse lugar, se manifestando através do seu Espírito, querendo penetrar nos nossos corações, querendo que você abra a sua mente e deixe ele falar o que ele quer falar, sem você rejeitar, sem criar idealismo, conjecturas. Apenas abra, ouça o que Deus quer falar conosco. É muito forte e é muito profundo. Então a Bíblia vem dizendo, eu quero ficar aqui mesmo no texto, que chegou a plenitude do tempo. Nós vamos entender isso. Deus enviou seu filho nascido de mulher, e alguns entendem que nascido de mulher está falando da natureza adâmica, mas não foi isso, porque o versículo posterior, ou a continuidade do versículo, vai dizer que com o propósito de redimir. Então ninguém nascido de mulher pode redimir a vida de outra pessoa, a não ser aquele que veio de uma semente divina. Jesus foi o fruto do Espírito, gerando uma semente dentro de Maria. Aleluia. Sem antes eles terem coabitado, terem tido qualquer tipo de relacionamento sexual. O Espírito Santo age e faz Jesus ser gerado dentro daquele útero. E ele nasce de uma mulher, mas não carregava a natureza adâmica, porque não veio de uma forma natural, como nós fomos gerados, e sim por uma obra espiritual, milagrosa. Eita Deus! E aí nós vamos começar a entender o que Paulo está dizendo, porque ele vem nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. Então está dizendo, a lei. Agora eu quero que você fique comigo, porque é muita informação, mas eu quero que você preste atenção nessa mensagem. Quando Deus determina que o povo de Israel saia do Egito, e chegou o tempo deles saírem do Egito através de Moisés, sendo o homem pelo qual Deus levantou para retirar aquele povo de lá. Quando eles atravessam o Mar Vermelho e chegam no deserto, muitos deles, estamos falando de 3 milhões de pessoas, que não conheciam Deus,
que viveram no Egito, debaixo de uma cultura egípcia, se vestiam como egípcio. Como é que o senhor sabe disso, bicho? Porque quando Moisés vai se apresentar a Deus, lá no deserto, lá em Êxodo já, no capítulo 3, Deus fala para ele assim, quando ele vê a sarça queimando e não se consumia, quer dizer, um sinal espiritual de alguma coisa que se queimava, mas não se queimava, era um sinal espiritual de fogo, de graça, porque essa é a principal característica de Deus, o fogo, o poder, a autoridade. Deus não anda de cabeça baixa, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de intrepidez, de autoridade, para nós vencermos os dias maus, as lutas, as adversidades. E quando ele chega diante de Deus, o próprio Deus fala para ele: tire essas sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. As sandálias do Egito não poderiam entrar na presença de Deus. Carregar sandálias do mundo ainda, carregar coisas, paramentos que não pertencem mais a mim e a você. Eu estou falando de sandálias que Deus rejeitou. Tira essa sandália, não chegue diante de mim assim, porque eu não vou me manifestar a você. O lugar que você está pisando é santo, é consagrado. Esse templo, quando foi criado ou construído, e eu pedi já às pessoas para me darem o vídeo, ninguém me manda. Eu peço para mandar as fotos antigas, ninguém me manda. E aqui, alguém mostrou na época um vídeo que nós estávamos colocando aqui em cima do altar. Aqui embaixo nós colocamos uma Bíblia dentro de uma caixa, e foi a pedra angular. Foi o primeiro passo da obra. Tinha só isso aqui, nós colocamos aqui dentro, antes de fechar isso tudo aqui. E naquele momento eu fiz uma oração junto com alguns irmãos que estavam aqui na obra. E eu falei: Senhor, esse templo, nada mais poderá ser feito dentro desse lugar, a não ser pregar a sua palavra e adorar o teu nome. Esse lugar aqui nunca mais será para outra coisa, a não ser um lugar consagrado para adorar a Deus, do encontro com Deus, com a Assembleia dos Santos, com seus amados, com seus filhos. E aí ele manda tirar a sandália. E aí quando chegam lá, Deus então vai começar a organizar o povo. Nós precisamos de organização, precisamos de entendimento como organizar. Havia agora começando um novo ciclo, e eu quero trazer uma coisa, uma revelação muito profunda para você. O novo ciclo para Israel não foi sair do Egito. O novo ciclo para Israel foi conhecer a lei. Porque sair do Egito por Egito, eles reclamaram e continuaram no Egito. Isso para eles não significou nada. Mas o que significava para Deus, o que Deus queria fazer com eles, é que eles entendessem, compreendessem os mandamentos, quem Ele era, como Deus iria se revelar ao seu povo através de 10 mandamentos. Quando você vê os 10 mandamentos, você vê todo o caráter moral de Deus, toda a moralidade de Deus está explícito nos 10 mandamentos. Era isso que Deus queria, que eles agora se voltassem para Deus, que conhecessem a Deus através da lei. E olha, o objetivo da lei era libertar o povo, libertar da escravidão da mente, que muita gente é escrava, não consegue sair da mesma, ficam ciclos, anunciam um novo ciclo, mas eles não conseguem fazer nada diferente do que faziam. A grande característica de que quando muda um ciclo é que você não tem mais link com aquilo que você fazia lá atrás. Se você fazia pouco, agora você é obrigado a fazer muito, senão você não está entendendo nada. O tempo está só passando. Nós recebemos em 3 dias palavras proféticas que nos impulsionaram a avançar, que nos impulsionaram, empurraram para frente, que nos jogaram para cima, nos fazendo compreender. Pelo menos eu estou debaixo dessa graça, dessa unção. Eu aumentei o meu número, o meu tempo de oração, eu aumentei tudo, porque é um novo nível, é um novo tempo, e eu não posso manter a mesma coisa do passado. Eu aumentei o meu relacionamento com Deus, eu estreitei ainda mais, e a cada ano que passar eu vou estreitar ainda mais, até que eu possa ver Deus passar por trás. Senão nós estamos perdendo tempo vindo à igreja.
Vamos viver naqueles altos e baixos, naquelas gangorras, onde um domingo, 4 horas da tarde, é mais importante assistir um jogo do que estar na presença de Deus. E pessoas consagradas não entenderam nada do que receberam sobre a cabeça, não entenderam nada, ou não entendem nada do que significa Evangelho da Graça. Nós perdemos as nossas maiores oportunidades. Não é quando Deus abre portas ou fecha portas, é quando nós temos o privilégio de estar na sua presença. E agradeça a Deus enquanto você está de pé com vida, porque o dia que você estiver no hospital com uma irmã hoje, que essa semana eu vou visitar ela disse para mim hoje, escrevendo pelo Facebook, ela falou assim: bispo, o meu sonho era estar hoje no culto. E tem muita gente que não dá valor a isso, até sentar numa cama, e vai ser mais uma como ela, a refletir sobre aquelas oportunidades que ela teve e jogou fora. E nós estamos não entendendo muita coisa sobre o que significa plenitude do tempo, sobre o momento que Deus quer se manifestar. E o objetivo da lei era libertar, porque agora você cumpre os mandamentos, a tua natureza adâmica, ela fica mortificada diante da obediência dos mandamentos. Esse era o propósito de Deus em trazer as leis, não era aprisionar, mas sim libertar. Aleluia. Os mandamentos que quando nós lemos, e nós conseguimos muitas pessoas ler o mandamento e ficamos aqui, não tem as outras, isso é muito pesado isso aí. Não, isso é para te libertar, isso não é para te oprimir. Não adulterar não é para você deixar de ser feliz, é para você ser feliz. Não falar, não desejar as coisas do próximo, é para você agradecer pelo que você tem e esperar o que está por vir na sua vida, que não tem nada a ver com a vida do que está do seu lado. São histórias diferentes. Quando honrar o seu pai e sua mãe, está falando que os seus dias, e por isso nós vemos muitas pessoas vivendo 100 anos. E por que ele vive 100 e o outro vive 70? Porque talvez esse de 100, talvez não, cumpriu um mandamento dizendo: honra pai e mãe, e os teus dias serão prolongados na terra. O sentido era abençoar, libertar de uma natureza que oprimia o homem, de uma natureza que não oprimia, que oprime o homem, porque o pecado oprime, o pecado amarra, o pecado arranca, o pecado faz você perder família, pessoas, arranca as maiores oportunidades da sua vida. A maior oportunidade que Deus criou foi os mandamentos, para os libertar, para os salvar de uma natureza que oprimia os primeiros, Adão e Eva, depois que são expulsos do Éden. Esse era o propósito, era o objetivo de Deus. Aleluia. Mas eles não conseguem cumprir os mandamentos. E agora aquilo que veio para justificar, vem para... Porque tem dois sentidos a lei. Você já parou para pensar? Quando diz assim, olha, está lá dizendo assim: não jogue o papel não sei aonde. Aqui não funciona, mas se fizer isso nos Estados Unidos, está dizendo: não jogue o papel que vai ter uma multa. Aí o cara pega e joga o papel, vai alguém atrás assim, CPF, cartão social, já lança logo lá, e você já vai pagar. E você: por que eu joguei esse papel? É para que você nunca mais faça isso. Então o sentido agora, que era para libertar, faz com que as pessoas não liguem, não se importem. Isso agora então tem dois sentidos. Nós temos no Brasil várias leis, sim ou não? Se cumprirmos a lei, você vai ser preso? Não, mas se você descumprir, você será preso. Não matarás. Se você matar alguém, vai haver a consequência, você vai ser preso e a lei vai se cumprir. Mas se você nunca matar ninguém, você vai ficar livre. Então ela tem dois sentidos: ou liberta, o cumprimento dela liberta, e o não cumprimento condena. E aí nós vamos precisar, por esse motivo, de tanto libertar ou condenar,
vai precisar de um elemento probatório para que haja um julgamento. E qual é esse elemento de julgamento na Bíblia? O sangue. E o sangue, quando era derramado no sacrifício anual, lá em Levítico capítulo 16, quando o sangue era expiado, derramado e era aspergido sobre o propiciatório, aqueles que estavam condenados eram livres pelo sangue. A importância da ceia, a importância do pão. Vamos doutrinar hoje a igreja, para que você nunca mais entre aqui como você entrou hoje. Vamos conhecer Bíblia, vamos conhecer o Deus na sua essência. A gente não chega chegando, a gente chega adorando. Se não tiver ninguém cantando, canta você. Se não tiver ninguém, faça você. É sua vida com Deus, é o seu culto. E olha que coisa interessante, que quando esse elemento que libertava o povo, chamado sangue, eles só durava um ano, apenas um ano. Depois tinha que haver um novo sacrifício. E aí todo ano havia um sacrifício. Eles ficaram 40 anos no deserto. Durante 40 vezes foi feito esse evento, essa cerimônia. Por isso eles permaneceram, tiveram filhos, seus filhos cresceram. E o livro de Deuteronômio é a compilação de toda a Torá para aqueles novos que nasceram, daqueles homens que entraram com 20 anos, 25 anos na terra prometida, que nasceram durante o período do deserto, que não conheciam aquilo que tinha conhecido lá atrás. Por isso a importância dos nossos filhos estarem na escolinha, porque na escolinha eles começam a conhecer aquilo que a gente já conhece e que muitas das vezes nós não temos tempo para ensinar em casa. A Bíblia, a oração. Muitas vezes nossos filhos não nos veem orando e nem oramos com eles. E a ideia era justamente essa. E o apóstolo Paulo ele vem dizendo: olha, quando chegou, mas, porém, entretanto, quando chegou a plenitude do tempo, quer dizer, quando chegou o momento, e a plenitude aqui, ela tem o sentido de cumprimento, chegou para se cumprir, chegou o momento do cumprimento, chegou o tempo, a plenitude, quer dizer, a tudo aquilo que estava sendo guardado, que agora foi exposto. Diga glória a Deus. Repita comigo: quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha um trunfo debaixo do seu paletó. Que era esse trunfo? Olha que coisa linda. Eu queria que você fosse comigo aqui um pouquinho para frente, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. No versículo 3 diz o seguinte, aliás, no versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Aonde? Em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu nele, por meio dele. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia.
E aqui no versículo 9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Ele nos abençoou aonde? 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 Aonde, igreja? Aonde mais alto? Então aonde estão essas bênçãos? Por isso a necessidade da fusão. E aí olha que coisa, de fazer tanto as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, se fundirem, se unirem por um propósito. Diga glória a Deus. Repita para você assim: eu nunca posso criar propósitos que não sejam e que não estejam linkados com o propósito daquele que foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Porque nele foram convergidas todas as coisas celestiais e terrenas. Nele, ele passa a ser a pedra. Ele passa, por isso que quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, ele diz: uau, você teve a revelação, não foi carne nem sangue. Talvez Pedro não tivesse a dimensão teológica, mas sabia que ele era um ungido, porque Cristo significa ungido. E aí ele tem, Jesus se alegra, e se fosse nos dias de hoje, ele ia dar uma marchada e ia dizer: você recebeu a revelação terrena de quem está na dimensão celestial, vivendo, se manifestando no tempo terreno, mas que não pertence a esse tempo, que não pertence a essa terra. Repita comigo: Jesus vem da eternidade até Maria, cresce, nasce, vive, morre, depois volta para a eternidade. É uma plenitude, o tempo que se funde, o mundo celestial com o mundo natural. Eita Deus de glória. E esse tempo levou 33 anos de história até que ele voltasse. Em Atos capítulo 1, no versículo 6, diz que ele foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus, e todos o viram, ele subindo. Imagina aquelas pessoas vendo ele subindo e dizendo: uau, o que é isso? É a plenitude fundida, é a graça manifesta na vida daqueles que foram convergidos nele para a plenitude do tempo. Se eu fosse você, eu tocava nesse irmão que está do seu lado e diga para ele: você não está vivendo nesse tempo agora. Deus tem um propósito em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo que você constrói. Ele está acompanhando a sua história, Ele está acompanhando a sua vida. Aliás, Ele já te conhecia, já sabia o seu nome, ainda quando você era informe, ainda quando estava um pequenininho, do tamanho de um arrozinho, e depois virou um feijãozinho, e depois virou até se tornar quem você nasceu. Dia da tua conversão, você nunca pode esquecer, porque foi o dia que a plenitude se manifestou, que foi o dia que a graça se revelou a você. Nós temos uma ideia de que nós estamos dando uma oportunidade para Jesus. Esquecemos que Jesus está nos dando uma oportunidade. Há tanta prepotência nesse mundo, há tantas pessoas que se acham tantas coisas, que são incapazes de viver sem Deus, de viver sem a sua graça, sem a sua manifestação. Que muitas das vezes você não quer Jesus hoje não. Ele não está nem aí para isso, porque a oportunidade é sua, não dele. Ele vai continuar sendo Deus se você desistir dele.
Ele vai continuar sendo Deus se você se desviar da igreja. Se você não quiser mais Ele, se você quiser botar a roupa do funk e descer até o chão, se você quiser pegar um pandeiro e dançar na Sapucaí, envergonhar o nome do Senhor, se você quiser que todo mundo veja lá, aquele cara não era crente e agora está manifestando lá não sei aonde, não importa, Ele continua sendo Deus. Quem está perdendo é você. Nós temos que entender o momento que a plenitude chega para acontecimentos extraordinários. Como um dia a plenitude alcançou o útero da pastora Rosane, que não podia gerar. Mas um dia Jesus, a plenitude dos tempos, alcançou e de repente ela: Felipe, estou passando mal. Pastor Felipe, vai dormir. É Deus que está falando, não. E olha que eu nem ando na sua casa, graças a Deus. E aí depois, falei assim, estou com vontade de comer no Outback. Isso não é de Deus, não. A grávida que eu conheci, que menos teve desejo, e os desejos poderiam ser cumpridos, foi a bispa. O desejo dela, porque também havia uma realidade, né? Não adianta, mulher grávida quando não tem nada vai ficar sonhando com coisa maluca, né? Mas ela fica assim, eu quero chupar gelo. Toma, mulher, gelo. Se quiser eu jogo até um negocinho aqui de framboesa para ficar gostoso. E quebrava o gelo e chupava gelo o dia inteiro. Falei, delícia. Eu conheci uma mulher que falou assim, eu tinha vontade de comer tijolo. Eu falei assim, minha irmã, teu marido é predeiro? Comer tijolo também já é demais, né? Alguém aqui tinha esse desejo de comer tijolo? Tijolo, Bebel? Sério? E olha que o Marcelo é marceneiro. Se você quisesse comer madeira, não. Deus te abençoe. Esse é o melhor desejo, porque em qualquer lugar da rua você acha um pedaço de tijolo, lava, um sabão de coco e entrega. É um mistério. O problema é depois. Vamos voltar aqui ao assunto? Como seria depois para esse tijolo sair? Esse é um problema. Literalmente, deixa para lá, não posso falar isso. Ia sair na cor de barro. E aí diz, vamos voltar para o texto aqui, que a mente já foi longe aqui agora. Jesus veio, visitou e de repente está grávida. Mas não podia ficar grávida, o médico disse que não pode, é perigoso. Vão para cima. Chegou a plenitude, aquele que gerou, ele foi fiel para guardar até o último dia. E nasceu essa menina linda que puxou a mãe, tem nada do pai. Obrigado, Senhor, porque eu orei tanto para que isso acontecesse. E aí agora ela pode carregar. Então não dá mais para carregar. Ela carregou. E aí nós consagramos aqui no altar um milagre que foi gerado na plenitude. Eu queria que você colocasse a mão sobre o ombro do seu irmão como um profeta nessa noite e dissesse para ele: quando chega a plenitude do tempo na vida de um homem, de uma família, de uma mulher, se prepara, porque há uma fusão do sobrenatural com o natural. E aí nesse lugar, diga para ele, é nesse lugar, é nesse momento que os milagres extraordinários acontecem. É no tempo de visitação, é no tempo que nós menos esperamos, que Deus vai lá e faz acontecer, que Deus vai lá e gera aquilo que é impossível. Aleluia! Eu quero ler para você um versículo que todos nós conhecemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. É lindo esse versículo, mas se esquece de um detalhe desse versículo. Quanto custou isso? Jesus não foi gerado de uma forma natural, ele foi um milagre. A fusão do tempo sempre vem através de um milagre. Quando chega a plenitude, vem no milagre. Jesus nasce através de um milagre.
O Espírito Santo fez um milagre. Gerou um ser através de um milagre. Coloca a mão na sua barriga e diz: vem milagre, vem. Eita, Deus de glória, Deus de majestade e poder, que reina para sempre. Chegou o tempo do cumprimento. Chegou o tempo do cumprimento. Esse é o ano das grandezas de Deus. Aleluia. Se você crê na sua vida essa palavra, dá um glória a Deus mais alto que você já deu na sua vida. É tempo de fusão. Toca nesse crente, está do seu lado, diga para ele: fica ligado, anda ligado. Tem coisa nova sendo gerada. Por isso você tem que entrar com a mão levantada e não perder nenhum segundo de culto, nenhum momento de adoração, porque estamos no tempo de fusão. Eu não estou pregando para os religiosos que vêm um domingo sim, 7 não. Eu estou falando para aqueles que estão enraizados em Cristo. Eu não estou pregando para aqueles que querem milagres. Eu estou pregando para aqueles que vivem milagres. Diga glória! Diga glória! Levanta a mão para o céu, chama-te! Vem! Vem, plenitude! Vem na minha vida, vem na minha casa, vem nas minhas finanças, vem no meu corpo, vem na minha saúde, vem no meu ministério, vem nos meus dons. Vem, só vem e faz o milagre que só o Senhor pode fazer. Diga aleluia. Diga aleluia. 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 A expressão plenitude do tempo, e vem dizendo que ele veio debaixo da lei, porque ele nasce de Maria, mas não tinha o pecado de Adão. E por causa desse texto, o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, no capítulo 15, que o primeiro Adão foi Adão, alma vivente, e o segundo Adão colocando ele, porque diz que ele veio de mulher, mas veio através da fusão dos tempos, na plenitude, no tempo que Deus determinou. Assim será o arrebatamento da igreja, não se iluda. Ande certinho, hein? Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí diz a palavra de Deus, olha que interessante, que ele estava, aí vem dizendo que ele passa a ser espírito vivificante. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo espírito. O segundo Adão, espírito vivificante. Nós carregamos o primeiro Adão dentro de nós, que é a natureza adâmica. Mas quando aceitamos a Jesus e aceitamos o processo de regeneração, quer dizer, que começa pelo batismo nas águas. Por isso o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 6,
que morremos com Ele e ressurgimos com Ele. Ei, morremos na sua morte e ressurgimos na sua ressurreição. Porque aparece alguém e diz assim: agora que estamos debaixo da graça, agora podemos pecar? Ele diz: de maneira alguma. Agora vocês são nova criação. Então repita comigo: dentro de mim agora, por causa dessa fusão, porque Jesus se manifestou, aquele que estava morto antes da fundação do mundo se manifesta na plenitude dos tempos para nos redimir da maldição da lei. A lei então não existe mais para o crente? Claro que existe. Pelo contrário, quem falou que a lei acabou? Onde é que está escrito isso? Diz que acabou a maldição que estava sobre a lei de condenar o homem, porque Jesus se tornou maldito no madeiro, como diz o profeta Isaías, e no madeiro levou sobre si todos os pecados da minha natureza adâmica. Levou o pecado, levou a dor, levou a enfermidade, levou a tristeza, levou todas as mazelas da alma. Eita, Deus de glória! E me tornou nova criação. 1 Coríntios 5,19. Você não é uma nova criatura, porque uma nova criatura significa alguém que parte já da outra criatura. Mas a minha versão, e um dos motivos de eu mudar a nossa versão para a internacional, porque é a única que diz: e nos tornou uma nova criação. Quer dizer, ele foi uma outra criação. Não é a natureza adâmica amadurecida ou aperfeiçoada. Pelo contrário, agora é uma nova natureza, que nós nascemos da água e do Espírito. Diga para o seu irmão: existe dentro de você duas naturezas. A adâmica, que diz: peca, peca, erra, desiste, se arrebenta, para. Existe a natureza de Cristo, que diz: vamos, eu te fiz um novo homem, uma nova mulher, para triunfar, para reinar em vida. Fiz de você reino e sacerdotes para reinar nessa terra. O mundo precisa ver o cristianismo crescer. Deus quer que através de mim e você começam a acontecer milagres extraordinários, para aqueles que estão lá fora parem de falar da vergonha da igreja, para mostrar o poder de Deus dentro da igreja. E aonde o poder de Deus se manifesta dentro da igreja? Dentro de nós, através do seu Espírito. São tantos escândalos, são tantas vergonhas nesses últimos tempos, e a igreja está ficando conhecida por vergonha, por escândalo, onde a igreja deveria ser reconhecida lá fora, quando no tempo que eu me converti, como lugar de mudança, como lugar de esperança, como lugar de graça, como lugar de vida nova. E como é que isso vai começar a acontecer? Quando Deus começar a me prosperar, o mundo vai saber que tem um Deus que prospera pessoas. E vão perguntar para você: qual foi o segredo? Ser fiel. E muitos, talvez não crentes, vão querer ser fiéis. E se, mesmo não sendo da igreja, quando são fiéis, Deus os abençoa, porque é um princípio. Semeia e colhe. Isso não tem nada a ver com religião. E às vezes nós agarramos a religião e ficamos dentro da igreja durante 15, 20 anos dizendo: Senhor, por que eu ainda estou na miséria? E Deus está respondendo a você: porque talvez você não seja fiel. E o cara lá fora, o teu vizinho, é próspero, não porque talvez ganhe mais que você, mas porque é fiel. E na vida do crente fiel, se prepare, vai haver muitas fusões de tempo, de avivamento, de graça, porque a retribuição de Deus não é só financeira. Quem falou isso? Onde é que está escrito isso? Ele vai trazer graça para a nossa casa,
Ele vai trazer harmonia para o nosso lar. Ele vai trazer esperança para o meu coração. Ele vai devolver com toda a sorte de bênçãos que estão nas regiões celestiais. Diga para o seu irmão, elas estão lá. Agora diga para ele, está aí o motivo pelo qual. Gente, tudo bem que tem uma jantinha hoje top, camarão, popó, sei lá o que, o negócio é top. Mas eu sei que de repente hoje você nem comeu. Mas vamos fazer uma forcinha. Você não vai desmaiar, tá? Não vai passar mal, não vai ter problema nenhum. Fale um pouquinho mais alto. Diga assim, tá aí? Isso. Como é que sabe falar, né? Sempre no carro alto. Pega no tranco. Vamos lá. Tá aí o motivo pelo qual o bispo fica o tempo todo dizendo: levanta a mão, porque está lá em cima. Está lá em cima, está na gente. Como é que eu vou buscar o que está lá em cima? Olha aqui assim, com a mão no bolso. Vigia, crente. É com a mão levantada que a gente vai tocando lá no mundo espiritual, dizendo: peguei, fusão, peguei. E começam a ver as manifestações, a plenitude do tempo, dos milagres vão acontecendo quando o crente vive de mão erguida, porque é lá, nas regiões celestes, que estão os milagres, é lá que está toda a sorte de bênção. Por isso levanta a mão e digo: glória a Deus, eu recebo, eu creio. E eu chamo a existência aquilo que não existe. E diga para o seu irmão: a tua Bíblia diz, meu irmão, que o teu Deus traz à existência as coisas que não existem. Você pode ter entrado hoje aqui sem esperança. Você pode ter entrado hoje aqui decepcionado. Você pode ter entrado amargurado. Você pode ter entrado frio. Você pode ter entrado, sei lá, da maneira que você está agora. Mas entenda que por um toque, por uma palavra, por um levantar de mãos, há uma fusão, há uma plenitude. E Deus traz à existência as coisas que não existem. Diga para o que está do seu lado mais uma vez: sabe por que isso vai acontecer na sua vida? Porque já aconteceu no passado. Aqueles crentes da galáxia que o apóstolo chama de insensatos, está no meu livro isso aí. Compre o meu livro que você vai ver a continuidade dessa mensagem. E você está ali. Eles estão lá e agora eles estavam esperando. Sim ou não? Não. Já era igreja. Isso já havia acontecido. Mas ninguém havia sido revelado. Quando vai falar com os insensatos que não tinham muita visão sobre o que era espiritual, sobre o que era carnal, a falta de entendimento. Por isso, em toda a literatura, os Gálatas, você vai ver o próprio apóstolo Paulo falando de lei, porque ele estava explicando aos hebreus. E eu quero que você entenda uma coisa muito interessante, porque eram eles que não tinham entendimento, não os gentios. Porque eles já foram gerados na graça. Mas aqueles que já tinham acontecido, os sinais que eles guardavam eram de Abraão, de Moisés. Mas havia algo preparado para eles. Para eles. Nós, quando subimos no altar e pregamos, nós falamos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sempre quando eu termino uma mensagem, às vezes não falo verbalmente, mas quando termino eu digo para mim mesmo: Senhor, que se cumpra em minha vida o que eu acabei de pregar. Porque já aconteceu a plenitude. E quando vai a ser gerado e Jesus nasce, já está em movimento. 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 Isso é tão poderoso, que quando Jesus diz: a ti
entrego o meu espírito. Houve um terremoto e aqueles mortos ressuscitaram do nada. O que houve? Uma fusão aconteceu na terra. Foi tanto poder que desceu na terra que até os mortos ressuscitaram. Eu quero dizer uma coisa: vai descer tanto poder na tua vida, vai descer tanta glória na tua vida, que os que estiverem mortos do seu lado vão ressuscitar. Os da sua casa vão ressuscitar. Os teus filhos, os teus genros, as tuas avós, todos vão ressuscitar pela fusão que Deus está fazendo. Diga, eu recebo essa palavra. Eu não sei se tem uma mulher aqui que acredita muito nessa mensagem, ficaria de pé e desse uma glória ensandecida. Eu não sei se tem um homem aqui cheio de Deus, acreditando tanto que chegou o seu tempo, que é capaz de ficar de pé e dar um glória a Deus ensandecido. Diga para o crente que está do seu lado: você cantou hoje. Tem dia e tem hora. Teve dia e teve hora. Tem dia e tem hora. Já está prontinho. Sabe quando você sente já o negócio tocar em você, sabe? Esse não vai ser um ano qualquer da igreja, entenda isso. Esse é o ano da igreja. É o ciclo da igreja. E se você se envolver espiritualmente, entender o que Deus está trazendo para mim e para você, você vai viver coisas extraordinárias. Extraordinárias. Porque quando Deus quer, Ele faz. Ele simplesmente faz. Quando Deus visita, Ele visita. Quando Deus toca, Ele toca. Quando Deus move, Ele move. E não tem homem, e não tem diabo, e não tem ninguém que possa impedir o que o meu Deus quer fazer na nossa vida. Diga aleluia. Diga aleluia. A expressão plenitude do tempo tem um significado: término do tempo, no tempo pré-estabelecido por Deus, e o início de um novo ciclo, onde Jesus vem como Salvador, para nos arrancar dessa natureza que nos condena, natureza de lei, natureza que nos leva para as trevas. Não nasce de novo não, para você ver a guerra que você vai viver interna. E nós vamos entender o que Paulo diz: o que eu quero, o que eu não faço, o que eu não faço, o que eu quero. Essa briga de alma e de corpo e de espírito. Eu quero, mas não consigo. O que eu não consigo, eu não quero. E eu vou fazer o que eu não quero, e eu acabo. E essa bagunça que existe interior, que nos impede de viver o Evangelho, Cristo como centro de tudo, que nos distorce a visão muitas das vezes, nos fazendo até, muitas das vezes, homens olham para Deus e falam assim: o Senhor entende aquilo que não está escrito que Deus entende? É tempo de desmamar, de ser infantil. Senão nós estamos pegando a Bíblia Sagrada, nós estamos pegando a história de homens que foram sacrifícios, dizendo assim: vocês fizeram tudo porque eram trouxa, porque hoje ninguém precisa mais fazer nada, está tudo bem, está tudo numa nice, está tudo tranquilo, onde não está tranquilo. A plenitude do tempo vem nos despertar, a plenitude do tempo vem nos amadurecer, a plenitude do tempo vem nos acordar, nos ressuscitar,
porque ele já aconteceu na nossa vida. Nós já estamos vivendo nessa plenitude. Já estamos vivendo em Cristo, porque tudo converge. E voltando aqui aos Gálatas capítulo 4, olha o que diz: a fim de redimir os que estavam sob a lei, está falando da natureza adâmica, para que recebêssemos adoção de filhos. Porque quem eram os filhos? Israel. E agora a igreja passa a ser adotada pelo novo nascimento. Repita comigo: Israel, povo que Deus escolheu através do chamado de Abraão. Igreja em Cristo. Em Cristo. Em Cristo reconhecemos a plenitude do tempo, o novo nascimento e a liberdade que nos trouxe da escravidão da lei. A lei continua existindo, sim, mas em Cristo agora eu consigo não pecar, não adulterar, não matar. Só em Cristo eu consigo viver e cumprir a lei. O interessante é que nós sempre vamos falar, e quando falamos para a igreja, sempre em todas as mensagens, vão dizer: Jesus veio para te salvar. Mas eu não posso dizer que Jesus veio para te salvar sem antes dizer que Jesus veio cumprir a lei. Porque se ele não cumpre a lei e morre, ele não poderia nos libertar da lei. Em Mateus no capítulo 5, Jesus vem dizendo: eu não vim revogar, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Depois que ele cumpre a lei, porque ele não tinha pecado, depois que ele cumpre a lei, com a sua obediência ao Pai, depois de passar por todas as mazelas na carne, como eu e você vivemos, suportar as dores, o castigo, a vergonha em público, de suportar os seus tendões serem rompidos pelos pregos, a dor da coroa de espinho, do cartaz que colocaram em cima da sua cruz, dizendo: este é o rei dos judeus. Depois de ser fincado numa cruz e por horas sofrer, ele, quando então diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Agora sim, o inocente, por um momento Satanás estava: eu vou acabar com ele. Se você observar na Bíblia, Jesus tinha a questão de não falar quem ele era. E quando as pessoas falavam assim: ó, não fala nada, vai lá e não fala nada, não conta nada, deixa eu aqui quieto. Você, Pilatos, chega para ele e fala: você é o rei de Jesus. Quem eu? Você está dizendo. Você é o rei desse povo? Ele era. Mas ele diz: você está dizendo. Satanás poderia tocar em qualquer homem que nascesse e que nasce de natureza adâmica. Por quê? Porque quando Adão peca, a autoridade é dada ao diabo. Quando Jesus vai ser tentado em Mateus 4, Satanás diz para ele assim: se prostrado me adorares, te darei os reinos do mundo. Ei, ele tinha um governo, ele não estava brincando, aquilo não era um blefe, ele estava falando sério. Te darei os reinos do mundo, que era do homem, e o homem, por causa do pecado, entregou a Satanás. Por isso a Bíblia diz, e o apóstolo Pedro diz, que o mundo está no maligno, está sob influência no maligno. Por isso nós sofremos, por isso passamos por tantas coisas, porque Satanás ainda tem o poder de atuação, mas ele não pode tocar naqueles que nasceram de novo, sem que Deus o permita. Coloca a mão no irmão que está do seu lado, diga para ele: nem um fio da sua cabeça, do seu cabelo cai sem que Deus permita. Ninguém pode te tocar, homem, diabo, nada, sem que Deus permita. E aí, quando
Satanás tinha o governo e Jesus tira esse governo dele. Me dá a chave. Agora pertence a mim. Os nossos dias estão contados pelo Senhor. Ele pode acrescentar ou pode diminuir. Depende do que nós estamos fazendo. Eu vou explicar a você. Deus não é soberano, já está tudo pronto? Vamos olhar Deus, vamos ver a sua presciência, a sua onipotência, onisciência e onipresença. Nós vamos perceber uma coisa interessante, que são atributos de Deus. Que Deus sabe o que vai acontecer no futuro, sim ou não? Então muitos crentes às vezes se desviam e às vezes estão desviados, aí querem aloprar, e vem um dia a igreja volta para Jesus, naquele dia ele sai do culto. Aconteceu uma vez isso. Quando eu era da Nova Vida, existia uma menina lá que dava mole direto, lembra disso? A igreja do Bispo Pedro. E a garota dava muito mole, muito mole. Ficava um tempo na igreja, um tempo no mundo, um tempo na igreja, um tempo no mundo. Uma garota bonita, nova, linda. E num culto de quinta-feira, o culto estava vazio, poucas pessoas. Acho que não tinha nem 100 pessoas aquele dia. E ela apareceu no culto. E o bispo pregou. E quando acabou ela foi num apelo, mas ela chorava tanto. E aquilo me chamou a atenção dela. Não por ela ter ido à frente, mas ela chorava, ela gritava. E depois ela abraçando as pessoas, dizendo: eu estou de volta, eu não posso ficar longe desse Deus e tal. Só que aí passou um namorado dela para pegar ela de moto. E quando ela saiu na esquina, ele bate com a moto, ela cai, bate com a cabeça e morre. Talvez fosse a última oportunidade dela. Talvez durante a vida toda ela nunca mais fosse firmar, e Deus então encurtou o seu tempo. Para salvá-la, por amor a ela. Mas também conheço histórias de pessoas que estavam pré-condenadas por enfermidades, por doenças, para morrer daqui a 2, 3 anos, estão vivendo até hoje porque decidiram entregar a sua vida de verdade ao Senhor, trabalharem para Deus, gastarem os seus dias para Deus, e aí Deus vai acrescentando. Diga aleluia. Diga, Ele tem o controle do tempo. Alongue a sua vida, alongue, se entregue de verdade, prolongue os seus dias. Diga assim: Senhor, olha, eu não sei se tem outro aí pronto para fazer, mas eu quero, conta comigo, de dia, de tarde, de noite, porque eu quero viver. E Deus vai te dar vida para isso, não uma vida para ficar sem sentido, sem propósito, mas vai te dar vida para você produzir para Ele, para você viver para Ele, para você o amá-lo, para você buscá-lo, para você adorá-lo e fazer dele o Senhor da sua vida, porque através do Senhor, sendo o Senhor da sua vida, aleluia, muitas coisas e milagres vão acontecer nas pessoas que estão à sua volta, porque quando o terremoto vem, vai ressuscitar um monte de gente que está perto de você. Diga aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga eu recebo essa palavra, diga eu recebo essa palavra nessa noite na minha vida, diga chegou a plenitude do tempo. Jesus se manifestou para nos salvar, mas cumpriu a lei, e agora todos aqueles que estão nele estão aptos para cumprir a lei, para obedecê-lo, para amá-lo. Vem com esse papinho de que carne é fraca, de não sei o que. Não existe mais isso. Nós somos nova criação. Quando isso acontece é porque nós estamos alimentando mais a natureza adâmica do que a natureza divina. Ela precisa de alimento, ela precisa de vida. Como é que a gente alimenta o novo nascimento? É isso aqui. Essa Bíblia em português, inglês, em hebraico. Eu tenho essa Bíblia em espanhol. Eu tenho a Bíblia de estudo, de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Acho que não existe uma que eu não tenho. Porque onde eu passo e vejo esse livro, eu compro um. Porque é o livro da minha vida.
É o livro da minha história. É o livro que me fez conhecer o meu único e suficiente Salvador. Vai fazer 37 anos. Aleluia. Que um dia eu cheguei no altar e essa fusão aconteceu na minha vida. Um garoto sem perspectiva de vida, de futuro, sem esperança. E Jesus foi uma semana, num domingo eu entreguei minha vida para Jesus, no outro teve batismo. Não tinha negócio de aula de batismo, não tinha. Quem quer se batizar aí? Eu falei, eu não sei o que é isso não, mas isso é para mudar de vida, eu quero. E era manada, tá? Não tinha esse negócio de toalha, era manada. A igreja é muito grande. No meu dia acho que foi uns 100. Aí era o seguinte, o batistério tinha uma porta que tu entrava assim, era tão rápido que tu já entrava na piscina, o cara já te jogava, tu não dava nem tempo de dar tchau para ninguém. Já saía do outro lado, já, e o diabo falava assim, vá, troca de roupa. Não consegui nem ver ninguém, porque eu já entrei, em nome de Jesus, vai, e opa, já foi. Mas aquele dia eu comecei a me tremer todo, me tremia todo. Alguma coisa mudou dentro de mim. Aí depois eu comecei, agora ó, você vai ter que fazer uma classe aí, tá bom? Comecei a aprender o que era ser batizado, aí comecei a falar, e esse livro aqui tem uma coisa, que negócio é esse, meio estranho, o que é nascer de novo, um negócio meio, o fólogo, o que é isso aí? Aí comecei a ter dúvidas e comecei a pesquisar a palavra, eu perguntava aos irmãos assim, às vezes os diáconos, eu não vim na fé, eu assim, me ajuda aqui, mas eles não sabiam, eles não faziam seminário. Onde é que está escrito aqui? Procura o presbítero ali. Presbítero, onde é que está escrito aqui? Procura o pastor. Pastor, onde é que está escrito? Está aí, meu irmão, está aí. Não tinha Google, senão ele mandava assim. Alô, Google? Jesus morreu por nós. Ó, está lá em Mateus. Eu comecei a me apaixonar por isso aqui. Casei com ela e casei com ela. Eu dou mais tempo a ela do que ela. Sabe? É apaixonante. O livro que muitos dentro da igreja dizem assim, eu não consigo entender. É o livro que me apaixonou. Aquilo que eu não conseguia entender, que hoje Deus está usando o seu bispo para poder interpretar para você coisas que são profundas e difíceis de compreender. É só vir aos cultos que você aprende. Aqui você aprende. Abraça esse crente que está do seu lado e diga para ele: teu novo homem, sua nova natureza precisa de alimento. Gasta tempo com Deus. Busque a Deus. Exercite os seus dons. Exercite o seu chamado, a sua vocação. Vai para cima, vai para frente, porque chegou a plenitude do tempo. Chegou a plenitude. Chegou o tempo de buscar as coisas que estão nas regiões celestes. É interessante, quando muitas das vezes a gente está na televisão e passando os louvores, em muitos momentos nós ficamos assim em casa, os louvores estão, você levanta as mãos, você sente assim, ó, as coisas, é tão incrível, que quando há essa fusão, que Jesus ele desceu, então as coisas que estão no reino celestial estão muito distantes. Pega essa aí, quando a gente levanta aqui, você tem como alcançar o reino celestial? Não, porque está muito mais elevado. Mas quando você está levantando a mão e dizendo: Senhor, eu te quero, se eu te desejo, ele vai descendo. Ele vai descendo, quando você menos percebe, já está aqui para você só pegar. Vem, meu milagre. Eu abro a porta para você entrar, meu milagre. O céu baixinho, como está aqui hoje, é só levantar a mão e pegar. Já houve a fusão. Agora nós temos que viver uma vida com Deus. Existem coisas extraordinárias que você não viveu apenas porque não entendeu
rola essa fusão, mas hoje você está entendendo. Então viva, viva, viva. Alimente o teu espírito, mortifica a tua carne. Quando passar aquelas coisas no computador, você diz assim: isso aqui não faz parte da minha vida. Quando passar aquelas coisas na rua que desperta o homem, quando você olha, volta e não olha de novo, mata o teu velho homem. Quando passa aquele homem saradão, assim como eu, olha e não olha de novo, porque tem dono. Tem dona, está aqui. E ela é braba, hein? Ó. Então, mortifica a carne. Quando vem aqueles pensamentos assim, derrotado, e agora acabou, e não sei o que, blá, blá, blá. Aí você levanta o teu espírito assim: eu te repreendo, Satanás, esses pensamentos do inferno. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo me ensinou que eu tenho que pensar naquilo tudo que é bom, naquilo tudo que é amável. Aí eu começo a pensar no poder de Deus, eu começo a pensar naquela mulher do fluxo de sangue que rompeu, eu começo a pensar no cego de Jericó que gritou, eu começo a pensar nas coisas do céu, eu começo a chamar a existência na minha mente coisas extraordinárias. E quando você menos perceber, aqueles pensamentos vão embora, e a alegria do Senhor vem e enche você e começa a te levantar, e no dia mais terrível da tua vida você passa a ter a maior experiência com Deus. É nos dias mais difíceis que Deus quer se mostrar, é nos dias mais difíceis que Deus quer se revelar. Então só levanta a mão e pegue o que é seu por direito. Nós somos filhos adotados, mas somos filhos e co-herdeiros. Um dia eu estava no Muro das Lamentações, eu estava orando e tinha 2 judeus assim que então não tinha espaço no muro, estava muito cheio. Eu falei: não, eu vou orar aqui no muro. E eles estão ali. Eu falei: rapaz, esses caras vão ficar até. E aí eu vinha para cá, vinha para lá, e vinha outro, entrava, é muito difícil, né? Eu falei: tá maluco, vou ficar aqui. Aí tinham 2. Aí eles estão lá, eles perceberam que eu estava aqui esperando. Pô, deixaram um espacinho de nada, né? Falei: não vou entrar porque eles estão na devocional deles, mas estão ali, não. Daqui a pouco um percebeu, olhou para mim e ficou assim, ó. E eu, tá com Alzheimer, filho? Né? Na hora, eu pensei assim, não falei para ele, primeiro que ele não ia entender, e segundo, que não tinha propósito nenhum fazer isso, mas na hora Deus me fez entender o seguinte: e Allah, ele nem sabe que por causa deles, eu tenho o direito deles. Eles não gostam da gente, mas eu gosto deles. Eles não gostam muito de falar com os crentes, mas os crentes os amam. Porque é através dele que todas as bênçãos foram liberadas. Diga glória a Deus, diga aleluia. Diga aleluia. Abençoe esse crente que está do seu lado. Agora, para terminar, coloca aí para mim, por favor, Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ele não veio cancerar a lei. Onde é que estão lendo a Bíblia? Versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Diga aleluia. Diga agora: a minha fé é o instrumento de justificação. Versículo 12. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele já levou
Ele já levou sobre ele. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão. Não, eu quero que você leia. 1, 2, 3 e vai. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito de Deus na terra. Vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Chegou aos gentios, eu e você, que não somos judeus. Gentios é aqueles que não são judeus. Chegou aos povos entre toda tribo, língua, povo e nação. Chegou a graça, a manifestação do tempo. Agora, seja negro, branco, indiano, haitiano, não importa. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor será liberto da natureza adâmica para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. E quando começamos a viver em Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão vêm sobre nós. Então diga aí: na minha vida não pode ter esterilidade, porque a bênção de Sara está sobre nós, a bênção de Abraão está sobre nós. Então o que está faltando? Fé. Porque agora é pela fé. Se você crê, diga: eu creio que as promessas que Deus fez a Abraão, eu sou co-herdeiro, sou filho, como os hebreus, e fui adotado para reinarem com Cristo Jesus aqui nessa terra. Diga: Deus me deu poder e autoridade para ser governo, cabeça e não cauda. Toma posse dessa palavra. Você tem poder de determinar o que vai acontecer na sua vida, porque Ele já fez tudo por mim e por você. Agora é só crer. Vai na tua fé, vai nessa força, vai, só vai, que Deus vai honrar a tua fé. Chegou a plenitude dos tempos na minha vida, na sua vida e na IMVM. E todos aqueles que creem, dá um brado de vitória nessa noite. Vamos ficar de pé.